Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Luan, professor de matemática do Colégio Impacto. E essa aula vai ser voltada para a turma do 7º ano. Bem, lembrando que a gente está trabalhando com os números racionais, tá? A gente encerrou a primeira representação aí dos números racionais, que era a forma fracionária. A gente estudou as frações, como representar, como ler, como calcular, as operações. A gente encerrou essa parte, tá? Agora a gente vai falar de uma nova representação dos números racionais, que é esses números na forma decimal. Bem, lembre que na matemática a gente segue uma sequência lógica para estudar qualquer coisa. Então, o primeiro de tudo é saber o que é que a gente está estudando. Quais são as componentes desse grupo que a gente está estudando, desse conjunto de representação. Bem, então vamos entender o que são os números decimais. Os números decimais são números racionais, como eu falei, né? Faz parte do conjunto dos racionais, não inteiros. Então, lembrem, dentro de um conjunto tem outros conjuntos e assim sucessivamente. Então, dentro dos racionais, eu tenho uns inteiros, que faz parte lá, todo número inteiro é um número racional. A gente vai trabalhar dos racionais agora que não são inteiros, ou seja, expresso por vírgulas, tá? E que possui casas decimais. Bem, tem lá a separação da vírgula, eu tenho a parte inteira e a parte decimal. É a partir daí que vem as casas decimais. A gente conta quantas casas tem em relação ao decimal, referente a quantos números vem depois da vírgula. Tá? Então, exemplos aqui de números decimais: 5,69, tá? 4,7, 24,1234. Todos eles são números racionais escritos na forma decimal e não na forma fracionária, como a gente viu antes, tá? Bem, em relação às casas decimais, nesse caso aqui, 5,69, só tenho duas casas decimais. 4,7, eu só tenho uma casa decimal. 24,1234, eu tenho 1, 2, 3, 4 casas decimais, tá? É assim que a gente conta uma casa decimal. Quantos números eu tenho depois da minha vírgula. Bem, sabendo quais são os números decimais, a gente vai falar agora um pouco sobre a leitura. Tá? É de extrema importância para entender a estrutura matemática dessa representação. Então, a leitura dos números decimais é feita pela união da parte inteira do número, tá? Expressa antes da vírgula. Antes, como a gente está tratando aqui no caso, é no referencial da esquerda, né? Como é que vai depois é a direita. E a quantidade de casas decimais depois da vírgula, tá? A direita, que corresponde à parte fracionária. Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e milionésimo. A gente estudou tudo isso, não até uma escala tão grande assim na fração. O décimo, centésimo, milésimo, tá? A parte decimal representa números menores que um inteiro, ou seja, números menores que 1. Isso é muito importante. Depois da vírgula, o número que vem ele está representando uma quantidade menor do que 1. É uma divisão, é uma fração, tá? Lembra que fração vem de divisão, né? Aquela partezinha lá. Então, o que vem depois da vírgula é um número menor que 1, 0,7, 0,798. Isso é um número menor que 1 inteiro. Isso é muito importante, tá? Muita gente não entende a relação da vírgula. A vírgula ela representa um número menor que 1 inteiro. Então vamos aprender a ler aí, seja lá qual for um número decimal. Vamos lá, Guilherme. Eu tenho uma tabelinha de leitura para facilitar a vida de vocês. Eu tenho aqui antes da vírgula e depois da vírgula, tá? Então aqui, ó, a gente já sabe, unidade, dezena, centena, até lá a unidade de milhão. Só que a partir da vírgula aqui a gente está aprendendo agora. Então, ó, a gente sabe isso aqui, vamos aprender depois da vírgula, tá? Então lembre que a nossa base, tá? Que a gente usa a base 10, a gente tem a base 10 no sistema de contagem. Então, décimo, centésimo, milésimo. Então, uma casinha só décimo, duas casinhas centésimos, três casinhas milésimos. 3 numerozinhos depois da vírgula, tá? Então, isso se repete também, como na sequência lógica aqui da parte inteira. Tá? Décimo, centésimo, milésimo. Aí depois vem décimo,
de centésimo, décimo de milésimo, tá? Depois vem o milionésimo de milhão, só que é a divisão por milhão, né? Depois da vírgula. Então vamos aos exemplos de leitura aqui. 0,6, eu vou ler 6 décimos, porque só tem um número depois da vírgula, está batendo na casa dos décimos. Tá? 0,45, 45 centésimos. 4, 5, está batendo na casa dos centésimos, né? 2,361, 2 inteiros, lembre que antes da vírgula é a parte inteira, 2 inteiros e 361, bateu aqui, 1, 2, 3, bateu no milésimos, tá? Se batesse na quarta casinha, ia ser décimo de milésimo, décimo de centésimo, desculpa. Tá na quarta casinha, décimos de centésimos. Na quinta casinha, décimos de milésimos. Na sexta casinha, milionésimos de milhão, tá? Bem, espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Essa semana eu irei passar uma outra lista de questões, tá? Falando agora sobre a parte decimal. Espero que tenham percebido e gostado do cenário novo, tá? Eu agrupei aqui a sala de gravação. E até já. E desde sempre aí, o meu obrigado.